Todos nós sabemos que Sonic the Hedgehog é um herói. Mesmo não sendo muito reconhecido como um, Sonic possui todas as características de um herói. Altruísta, confiante e, acima de tudo, corajoso o suficiente para desafiar tudo e qualquer um que ameace seu mundo e aqueles que ele ame. Mas, e se as coisas não fossem assim? E se o Sonic nascesse em um mundo que não necessariamente precisasse de um herói ou alguém para protegê-lo, e assim mudando completamente a personalidade do Sonic? No entanto, um perigo verdadeiro surge em meio às sombras daquele mundo e, infelizmente, o mundo não tem o mesmo Sonic para o proteger. Isso é a história de Self-Paced, ou melhor, a história de Pace e Shadow, criado por Mitch e também com a colaboração de Red Seiya 7, que é um brasileiro inclusive. Um EZ bem diferente do normal que eu costumo falar no canal, pois o foco não é necessariamente no vilão, e sim na vítima, que, como eu falei, é o chamado Pace, uma versão do Sonic que não é um herói destemido que nós já conhecemos, onde ele é perseguido por Shadow, uma entidade maligna e o maior perigo desse novo mundo. E é essa história que eu vou contar no vídeo de hoje. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 80 mil inscritos, que vão deixar um like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, e vamos entender a história de Self-Paced. Bem, antes de contar a história em si, eu preciso lhes dar um contexto sobre todo esse novo mundo. Como eu falei anteriormente, essa história se passa em um universo alternativo ao do Sonic original, onde nunca se houve um perigo muito grande ou qualquer coisa do tipo, diferente do universo original de Sonic, porque mesmo quando não é o Robotnik, sempre tem uma entidade cósmica ou até um alienígena aparecendo para destruir toda a Terra. E nesse contexto, o Sonic que nós conhecemos nunca foi um herói porque ele nunca precisou ser um. E assim, nesse mundo, o Sonic, que é chamado de Pace, possui uma coloração azul mais puxada para o roxo, tanto que tem vezes que eu nem sei se é roxo ou se é azul, e apesar de no seu primeiro design ele não ter nenhuma vestimenta, assim como o Sonic original, atualmente ele usa um chapéu pontudo e o que parece ser uma capinha preta, fazendo até mesmo ele parecer um bruxo. Mas além disso, a sua principal diferença em relação ao Sonic original é a sua personalidade, que apesar de ele ainda ser uma boa pessoa e querer genuinamente ajudar os outros, ele não tem coragem para fazer isso. Pelo contrário, o Pace é extremamente covarde e tem medo de praticamente tudo, mas ainda mantém o seu espírito heróico dentro dele. E tirando isso, o mundo do Pace é bem parecido ao mundo do Sonic original. Tanto que nós temos a versão do Tails, que aqui é chamada de Brains, a versão do Knuckles, que é chamada de Brown, a versão da Amy, que é chamada de Rose, e a versão do Eggman, chamada Chef Salté. Que tirando a aparência, eles não têm tantas diferenças em relação às suas contrapartes originais. O único que é mais diferente é o Eggman ou Chef Salté, que aqui é um chefe de cozinha normal e provavelmente nunca foi um vilão como nos jogos originais. E bem, como eu falei no começo do vídeo, esse mundo do Pace nunca precisou que ele fosse um herói. Era um mundo pacífico, não havia nenhum cientista maluco para dominar o mundo ou qualquer coisa do tipo. Era apenas o Pace e os seus amigos vivendo normalmente e sendo felizes. Até que um dia, o perigo veio. Um dia, uma coisa surgiu naquele mundo. Um monstro formado de energia e uma névoa obscura, além de um óbvio sorriso brilhante em meio à fumaça. Esse era o Shadow. Não dá pra saber se o Shadow do universo do Pace é a contraparte do Shadow the Hedgehog que nós já conhecemos. E é bem provável que não, porque como eu vou mostrar ao longo do vídeo, eles são personagens completamente diferentes. A questão é que, por motivos até então desconhecidos, essa coisa surgiu no mundo e começou a consumir tudo por meio de suas sombras, e até mesmo acabou chegando nos amigos do Pace. Brains e Brawl tentaram impedir, mas Pace acabou fugindo da criatura por meio do seu medo, e nisso acabou adentrando em uma floresta obscura e até então desconhecida pelo mesmo.
E assim começam os eventos da música Self-Paced, a primeira música por onde essa história é contada. Porque, ao contrário de outros EZs, o Pace e toda a sua história não é somente contada por meio de textos ou imagens, e sim também é contada por meio de músicas. Músicas essas lançadas no canal do Red Seias e que futuramente vão estar em um mod chamado Sonic Originals. Mas voltando ao foco, durante sua ida na floresta, Pace acabou encontrando um antigo livro. Um livro que contava sobre 7 artefatos muito poderosos. 7 esmeraldas de poderes inimagináveis capazes de fazer praticamente tudo. E esse poder havia sido selado por anos nas ruínas de um antigo castelo. Essas eram as 7 esmeraldas do caos do universo do Pace. E com isso em mente, Pace decide as obter para assim conseguir desafiar aquela sombra maligna que havia invadido seu reino e assim salvar os seus amigos. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai até as ruínas daquele castelo, mas o que ele não esperava é que alguém já estava lá dentro. Olá? Tem alguém aqui? Seja bem-vindo, Pierce. Shadow já estava o esperando dentro daquele castelo. E assim, Pace, ao longo de sua tentativa de achar as esmeraldas, continua tentando fugir daquela sombra. Mas não adiantou. Pace foi consumido por Shadow. E aí, ele entendeu tudo. Shadow sabia que Pace estaria lá porque ele já conhecia aquele lugar. E isso se deve às origens do próprio Shadow. Shadow é um ser criado da energia maligna das Esmeraldas do Caos. Porque, para quem não sabe, as Esmeraldas do Caos no universo de Sonic são formadas de tanto energias positivas quanto malignas. E existem vilões no universo de Sonic que já usaram dessas energias, como por exemplo o Chaos. E esse era o mesmo caso para o Shadow. E talvez até mesmo tenha sido ele que havia deixado aquele livro na floresta, porque ele sabia que o Pace iria até o castelo tentar recuperar as esmeraldas. E era o que ele queria desde o início. Afinal de contas, o Shadow ainda era, apesar de muito poderoso, um ser formado apenas de energia. Ele precisava, acima de tudo, de um corpo físico para arquitetar o seu plano. E infelizmente, o Pace foi o escolhido. Sai da minha cabeça, seu monstro! Você não pode fazer isso! Ah, que adorável. Pode tentar o quanto quiser, Pierce. Sua mente já é minha. Pace até tentou usar o poder da energia positiva das esmeraldas contra o Shadow, mas não adiantou. Shadow foi aos poucos dominando seu corpo, aparecendo primeiro em seu olho esquerdo, até consumir todo o seu corpo, o transformando numa forma distorcida do que parecia ser um anjo. E assim ele voou o mais alto que ele pôde, consumindo todo o céu com sua escuridão. Enquanto os amigos do Pace observavam acorrentados seu antigo amigo sendo consumido por aquela coisa, onde até mesmo Shadow, usando o corpo de Pace, mata o chefe Salsei. E na cabeça do Pace, como a sua última fração de consciência que ele possuía dentro de seu corpo, ele pensa na sua melhor amiga, a Rosie. Rosie, por favor, preciso da sua ajuda. Eu não sou forte o bastante para detê-lo. Eu não sou o herói. Eu não posso impedi-lo. Oh, Pace, eu sei que no fundo você é um herói, mesmo que não veja isso. E eu sei que você vai conseguir sair dessa. Eu tenho certeza, amigo. Tenho certeza. A mente de Pace é consumida por Shadow, de uma vez por todas. E agora, apenas Shadow está no controle daquele corpo, encerrando assim a história. E por enquanto, é isso que nós temos da história de Pace e Shadow. Afinal de contas, nós só temos, por enquanto, uma música apenas sobre toda essa história.
Mas, felizmente, segundo o que sabemos, Red, Seias e Mitch ainda estão planejando mais 3 músicas para completar toda a história. E claro que ainda vai levar tempo até elas serem produzidas ou lançadas. Então, por enquanto, é só isso que nós temos. Ainda tem a história das versões alternativas de Pace e Shadow, as versões de site, chamadas Pylena e Light, que têm histórias bem diferentes em relação às suas contrapartes originais. Mas eu decidi não cobrir a história delas nesse vídeo, porque eu acho que seria melhor fazer isso em um futuro vídeo só sobre as duas. Afinal de contas, eu gosto bastante da ideia e história do Pace e do Shadow, por ser uma história que não é focada no vilão em si, e sim na vítima. E eu estou bem curioso de como a história de Self-Paced vai progredir ao longo de suas próximas músicas. E se vocês gostaram da história, eu realmente recomendo que deem like e hypem o vídeo para eu saber que vocês gostaram, compartilhem para mais pessoas que talvez queiram conhecer essa história, ou até que vocês saibam que é interessado em histórias assim, além de se inscreverem para saberem quando finalmente eu continuar a contar essa história, quando novos capítulos e músicas forem lançados. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Days Landman e tenha uma boa noite. Até mais!